Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a degradação do solo, mais especificamente da poluição dele. Quando nós falamos em degradar, é mexer, interferir nesse solo, que pode ser questões antrópicas, o homem faz isso. Mas eu posso ter a degradação por agentes da natureza, como nós vimos, a erosão, que pode ser eólica, do vento, ou hídrica através da água, que pode ser acelerada pela interferência, pela ação do homem. Então vamos lá? Quais são os objetivos dessa aula? Valorizar o solo como um elemento de sustento da vida na Terra, porque é no solo que crescem as plantas, que realizam o processo de fotossíntese, que tem a produção do nosso oxigênio para respirarmos. Além da agricultura, essas plantas, frutas, verduras, legumes crescendo para a nossa alimentação. Através disso, nós vamos promover atitudes que favoreçam a preservação desse solo. Sabemos que o solo é super importante, então nós temos que preservá-lo, cuidá-lo. Além disso, conhecer as diferentes formas de usar esse solo da melhor maneira e os principais processos que o degradam, que o interferem. E nós vamos para a nossa imagem. Será que essa situação está correta? Me ajudem lá. Observe bem essa imagem. Tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Alguém fez bagunça. Tem uma lata de lixo. Reparem, eu tenho uma grama, eu tenho a vegetação. Se eu tenho vegetação, eu tenho solo. Aqui eu tenho pedregulhos, eu tenho um pavimento, um calçamento. E alguém ou algumas pessoas jogou lixo de maneira incorreta. Está super errado. Lembrem, nós temos a separação desses materiais. Papel, plástico, vidro, o que é orgânico, restos de alimentos. Então nós temos que fazer essa separação do lixo, desses resíduos. Mas por que separar, Fabiano? Vai tudo para o mesmo lugar? Não. Se nós jogarmos esses materiais de maneira incorreta, vai influenciar o solo? Sim ou não? Com certeza. Vejam, tem sacolas, plástico, papel, metal, vidro. Se esses materiais entrarem em decomposição ou tiver substâncias químicas nele, não pode ser absorvida no solo porque eles não estão sobre o solo. Não vai contaminar esse solo. E se uma plantinha estiver crescendo ali, não vai absorver com as suas raízes essas substâncias? E se nós comermos, não pode prejudicar a nossa saúde? Então, super importante a disposição final desses resíduos que nós geramos. Vejam que nós fizemos a leitura da imagem. Eu nem li a pergunta para vocês ainda. Vamos fazer a leitura? Você já viu uma situação como essa em sua cidade? Eu espero que não. E se aconteceu ou acontece isso na sua cidade, converse com os seus familiares, que vão conversar com os vizinhos, por exemplo, com os moradores da rua ou do bairro, para evitar isso. Porque, querendo ou não, a disposição incorreta desses resíduos vai influenciar, vai impactar a nossa vida, porque vai influenciar o solo e a água. Quais são as consequências do descarte incorreto do lixo para a natureza? Eu já fui conversando com vocês sobre isso, mas nós não falamos as consequências. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Já sabemos que isso não pode acontecer, esse descarte incorreto. Por isso existem cestos, locais corretos para fazer essa disposição dos materiais. Ok, mas se nós encontrarmos uma situação dessa,
Quais são as consequências para a natureza? Pode ter consequências para nós seres humanos, sim, mas nós estamos falando das consequências para a natureza. Então, se esses materiais, esses produtos têm substâncias químicas, vão ser absorvidas pelo solo, vai contaminar o solo. Se tiver uma água subterrânea, um lençol freático, vai contaminar essa água. E se nessa região tem plantas crescendo, por exemplo, comestíveis, verduras, legumes, essas raízes vão absorver a água. Vai ter contato com esse solo, que pode absorver essas plantas, levar à mortalidade delas, ou animais que se alimentam. Então, as consequências são muito e muito sérias. A degradação do solo é o quê? O lançamento de resíduos e produtos químicos que causam o quê? A sua poluição ou a sua contaminação. São duas coisas diferentes, poluir e contaminar. Se nós observarmos naquela imagem, nós temos uma pessoa, nós temos aqui a agricultura, que é o cultivo de vegetais, de plantas no solo. E ele está pulverizando, está colocando alguma coisa, uma substância. Será que essa substância é boa? Provavelmente não, porque se essa substância fosse boa, ele não estaria usando essa roupa, não estaria usando máscara. É um produto químico. Essa substância, ela é colocada por alguma razão, para matar ervas daninhas ou animais que vão se alimentar dessas plantas, que vão servir do nosso alimento. Mas imagine essa substância química que está sendo pulverizada sobre os vegetais, vai ter contato com o solo, vai ter contato com a água. Não pode poluir ou contaminar o solo ou a água? Então, o que é poluição, Fabiano? É qualquer alteração do solo original que pode ou não causar doenças, com a retirada, então, da cobertura vegetal. Então, eu trago duas situações de poluição para vocês. Olhe na esquerda. Que local é esse? Você já foi nesse local? É uma praia. Você mora próximo ao litoral ou você mora mais para o interior do nosso estado e nas suas férias você viaja para o litoral aqui do Paraná ou de outro estado? Repare bem, a areia da praia é solo. Quanto material, quanto resto das pessoas que foram passar o dia, então copinho, palito de sorvete, pacote de salgadinho. Então são substâncias, são materiais que alteram o solo, mas podem ou não causar doenças. Nessa segunda imagem, olha o que aconteceu. Nós temos o solo bem exposto, vegetação, e o que nós temos ali? Eu acho que aconteceu uma festa. Tem garrafa, tem latinha. E se esses materiais têm produtos químicos, podem entrar em contato com o solo e causar a sua poluição. E contaminação? Envolve a presença de agentes patogênicos ou químicos em quantidades nocivas aos seres vivos. Então, novamente, eu trago duas situações para vocês. Na da esquerda, nós temos novamente uma pessoa pulverizando substâncias, agrotóxicos. Vejam, nós temos aqui o cultivo de plantas, provavelmente alface. E essa pessoa está ali passando, pulverizando o quê? Uma substância química que pode matar ervas daninhas para não competir com essa alface ou animais que se alimentariam das suas folhas. Mas é uma substância química que, se tiver contato com o solo, vai o quê? Contaminar. No segundo exemplo, na segunda imagem, nós temos uma disposição incorreta do lixo. Vejam, restos de tudo que nós produzimos no nosso cotidiano. E o caminho ali, ó, a caçamba, ó, virou diretamente no solo. Esse lixo está em contato com o solo. E se tiver ali produtos químicos? Bateria de celular, pilha, metais. E se uma pessoa estava doente, tem um curativo, um remédio, vai ser absorvido pelo solo. Então é uma contaminação.
Nas áreas rurais, a principal fonte de contaminação do solo, então, são os agrotóxicos, como eu falei para você. São substâncias químicas que são colocadas nas plantas, para o cultivo dessas plantas. Para combater, então, pragas, que podem ser animais ou vegetais, que ameacem essas lavouras. Mas também pode ser colocado o quê? Adubos químicos, que são substâncias que são utilizadas para corrigir a falta de nutrientes desse solo. Então, nessa imagem que eu trago para vocês, veja ali, é uma máquina, agora não é mais uma pessoa, porque é um grande espaço de cultivo, uma agricultura bem extensa. Então, esse trator também está pulverizando uma substância química nesse solo. Pode ser um adubo químico, fazendo com que a planta se desenvolva melhor, porque naquele solo não tem uma determinada substância química. Mas nós podemos reverter isso utilizando adubos, o quê? Orgânicos. De vez em utilizarmos agrotóxicos, algumas plantas ou animais que vão evitar que outros se alimentem desse cultivo. E nas áreas urbanas, nas grandes cidades? A poluição e a contaminação do solo ocorrem principalmente pelo descarte do esgoto. Lembram do esgoto? Aquela água que nós utilizamos no nosso cotidiano. Recebeu pasta de dente, shampoo, restos de alimentos que foram tudo pelo ralo abaixo. Ou também do lixo doméstico. Quando esse lixo que nós estamos observando ali na imagem entra em decomposição, ele produz um líquido escuro, mal cheiroso, com uma grande carga poluidora, chamado chorume. E esse chorume, por ser líquido, penetra no solo e vai contaminar esse solo e, consequentemente, a água e as plantas que se encontram nessa região. Vamos para a nossa primeira atividade? A produção de lixo tem se intensificado a cada ano. A cada ano que passa, mais lixo é produzido, sendo uma das consequências do aumento populacional nas cidades e da intensificação do modelo consumista. Claro, mais pessoas vivendo, mais pessoas nascendo, mais produtos elas vão consumir. E também o modelo, de consumo. Comprar materiais, então eu compro um determinado produto, vem numa sacolinha plástica, envolto num plástico, na sua caixinha, abro, tem um isopor. Então, dependendo do produto que eu compre, tem muita embalagem. Com base nos seus conhecimentos, aponte os principais malefícios, aquilo que é ruim, que é gerado pelo lixo urbano para o ser humano. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Nós estamos falando então do lixo urbano. Quais são os malefícios desses resíduos agora para o ser humano? Naquela imagem inicial, nós falamos do impacto na natureza. E para nós? Entre os principais malefícios estão
gastos públicos com coleta e tratamento desse lixo. Então, quanto mais lixo gerado, o município tem que ter o quê? Caminhões para fazer essa coleta, uma equipe especializada. A proliferação de insetos que são atraídos pelo cheiro, pelo aspecto desse lixo, transmissão de doenças, odor e entupimento de bueiros, entre outras, né? Então, quando a gente fala aqui proliferação de insetos, mas eu poderia ter outros animais, por exemplo, ratos, podem transmitir doenças porque eles são atraídos pelo odor, pelo cheiro desse lixo, que pode servir de alimento. Aves, por exemplo, urubus, entre outros. Plásticos, pneus, lâmpadas, materiais de construção, garrafas, baterias, pilhas, material hospitalar, entre tantos outros, precisam receber uma destinação adequada. Então, nós temos tipos de resíduos. Nós temos aqueles do dia a dia da nossa casa. Restos de alimentos, então uma casca de banana, uma casca de ovo, um potinho, um plástico, um papel que você estava copiando esta aula e errou e jogou fora. Então, nós temos restos, resíduos da nossa casa, mas nós temos outros materiais de outras atividades, das indústrias, das fábricas, dos hospitais. Alguns desses resíduos nós temos que nos preocupar muito mais, porque eles podem ser muito o quê? Contaminantes. Então imagine lâmpadas que têm substâncias químicas, baterias, né, por exemplo, de carro, de celular, pilhas, material hospitalar, gaze, algodão, seringa. Quanto pode causar nesse solo? Porque pode ter substâncias químicas ou patógenos, agentes causadores de doenças. Vamos para a nossa segunda atividade? Agora é colocar a mão na massa. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produzimos desde a hora que acordamos? Ai, acordei, me espreguicei, levantei da cama, fui ao banheiro. A partir desse momento, será que a gente já não está gerando lixo? Até a hora de dormir? Preencha a tabela abaixo e depois socialize com a sua turma. Claro que aqui é uma sugestão curta dessa tabela. Você pode fazer uma tabela muito maior, muito mais longa. Qual é a ideia dessa tabela? Quanto ou quais lixos são produzidos no período da manhã? O sol surgiu, nasceu, você acordou até o meio-dia. Lixo produzido no período da tarde, depois do meio-dia até o sol se pôr. Lixo produzido no período da noite, o sol não está mais, já temos a lua no céu até o momento que você vai dormir. Nós temos algumas linhas. Você pode fazer uma lista bem grande e depois converse com a sua família, com seus colegas de turma e como podemos evitar essa quantidade desses materiais. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
claro que para a resposta dessa atividade, ela é muito pessoal, porque você desempenha algumas atividades, desde o acordar até o dormir. Então aqui é uma sugestão. Pensei no Fabiano. Então, quando eu acordo, eu vou tomar o meu café da manhã. Então, um lixo produzido são o quê? Cascas de frutas. Mas pode ter outros materiais. Ah, mas eu fui ao banheiro, por exemplo, eu acordei, estava um pouco gripado, assoei o meu nariz. Papel higiênico. No período da tarde, terminei de almoçar. Talvez embalagem plástica, uma caixinha de papel, onde estava um alimento, uma folha de papel porque eu estava escrevendo uma aula, um recadinho. E no período da noite, folhas de papel, porque eu também estava produzindo uma aula para vocês, saco plástico. Então, percebam quantas coisas nós produzimos. Na maioria das vezes, papel e plástico, que são os potinhos, as caixinhas dos objetos que nós utilizamos. E o que é um aterro sanitário? É o local adequado aonde esse lixo que nós produzimos deve ser depositado e descartado. Então, não confundir com lixão. Lixão é o local correto. Não, é o local incorreto. Ele vai impactar, ele vai influenciar. O local correto, do destino correto desse lixo é o aterro sanitário. A redução do consumo, o reaproveitamento dos materiais e a reciclagem também ajudam para diminuir a quantidade de lixo e quando chegar nesse aterro sanitário, a quantidade já é menor. Nessa imagem, nós temos uma vista aérea do aterro sanitário de Curitiba, que é um local preparado para receber esses materiais e não impactar o solo. A poluição e a contaminação atingem então a camada mais superficial desse solo, porque está tendo contato com esse lixo. Mas os agentes causadores podem ser levados pela água. Assim, essas substâncias podem chegar nas águas subterrâneas, nos lençóis subterrâneos ou nos rios e nos lagos. Observe nas duas imagens. Um lixo, olha um pacotinho de salgadinho, chegou até a água. Olha ali a ave no bico. E nessa aqui, a quantidade de materiais na beira desse rio. Não era o local correto, mas foi levado e chegou até essa região. Vai contaminar a água também. E nós vamos para a nossa terceira e última atividade. O descarte de pilhas e baterias de celular é um grande problema ambiental, pois esses objetos contêm o quê? Metais pesados, altamente tóxicos e não biodegradáveis, ou seja, as bactérias e os fungos não decompõem essas substâncias. Depois utilizados, essas baterias, essas pilhas, são jogadas em lixos comuns, a grande maioria. E vai parar aonde? Nos aterros sanitários, que é o local correto, ou os lixões em alguns municípios que não têm esse local preparado. De que forma isso contribui para a poluição do solo? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver a resposta correta dessa atividade? Então, esses materiais
né, essas substâncias que saem das pilhas e das baterias, podem infiltrar no solo e causar problemas nas plantas e nos animais que vivem nessa região, podendo também contaminar as águas subterrâneas. E o que nós vimos nessa aula? O conceito de degradação, o conceito de poluição, o conceito de contaminação, que são coisas diferentes, o conceito de aterro sanitário e os efeitos da poluição e da contaminação no solo, na vida animal e vegetal. Nessa aula, nós falamos sobre a degradação do solo, mais especificamente da poluição desse solo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!